Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Silva e esse é o canal Investidor do Zero. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo e não esqueça também de comentar. Hoje nós estamos iniciando aí mais um quadro, né? Análise ou voltando aqui, ó, vamos mostrar para a capa aqui, ó, comentários do iniciante, visão dos ativos no olhar de um iniciante. No nosso caso, a queridinha do mercado aí, em função de pedidos, né? Tá? Atendendo a pedidos, a nossa Via Varejo, né? Via Varejo, nossa queridinha aí, que no ano passado deu uma porrada, né? Deu aquela subidinha, né? De mais de 100% aí. Se você pegou na baixa, então, você teve aí lucros exorbitantes, né? Tá? Não consegui aproveitar toda essa pernada aí, né? Apesar de ter aproveitado parte dela. Lembrando, pessoal, qualquer comentário ou análise ou tipo de citação referente a um ativo, neste canal não tem o objetivo de trazer aqui uma recomendação de compra, de venda ou de manutenção de ativos, tá? Tudo que nós falamos aqui tem como objetivo de informação, tá certo? Informação ou educacional, tá legal? Então, pessoal, vamos lá. Alguns colegas, alguns amigos vieram me pedir aí, Felipe, qual a sua visão da Via Varejo? Lembrando que eu não sou analista de valores imobiliários, tá? Não sou um profissional do mercado financeiro, estou iniciando aí, tem um ano que eu trabalho não, né? Não deixa de ser um trabalho, mas que eu venho acompanhando aqui e aprendendo, e a ideia aqui é a gente justamente compartilhar essas visões. Então eu estou compartilhando minha visão através desse vídeo e eu quero saber a sua visão. O que você acha da Via Varejo? Escreva aqui nos comentários. O que você acha? Acha que vai subir? Acha que continua caindo? O que você acha do valuation? Né? O que você acha do gráfico? Tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui o gráfico da nossa queridinha VVAR3, né? Então, hoje aí, pessoal, hoje, dia 29 de março, exatamente segunda-feira, a última segunda-feira de março de 2021, né? Ela fechou aí com uma queda de 1,5%, cotada a R$ 11,79, né? Olha aí. Olha só, pessoal, nesse ano, se eu trazer num gráfico anual aqui, ó, o Trit está dando uma pensadinha aqui. Será que ele vai demorar de processar ou não? Acho que nem foi, né? Não, nem foi. Vamos colocar o gráfico mensal aqui, ó. Olha só. Vamos pegar aqui de 2021, né? 2021. Então aqui a gente está olha só, de janeiro, tá? Então ele vem acumulando esse ano, né, ó. Ele vem acumulando esse ano. Vamos pegar aqui o fechamento de dezembro, ó. Vem acumulando nesse ano uma queda aí já de 27% na Via Varejo. É uma queda de 27% na Via Varejo em 2021. E a pernada que eu comentei aí, né, do ano passado, ó, se você conseguir pegar aqui na região da mínima aqui da crise, né? Ou seja, você ainda está ganhando 160%, mas chegou a ter um lucro aí na casa de 390% de lucro. Eita, maravilha, hein? Quem conseguiu pegar todo esse movimento aí, olha, tá de parabéns. Tá de parabéns. A pergunta é, o que está acontecendo com a Via Varejo, né, pessoal? E aí, para quem está começando aí, né, iniciante como eu, existe duas maneiras que a gente pode analisar aí uma ação, né? Uma é o que a gente tem um costume de ouvir da escola técnica, né, ou a visão mais técnica, visão mais gráfica, ou seja, através de padrões gráficos, através de indicadores como médias, né, como ferramentas de análise gráfica, né, então que é uma análise mais técnica, uma análise mais gráfica, e uma outra maneira de analisar é você analisar através dos indicadores fundamentalistas, ou seja, analisar mais a parte da contabilidade da empresa, o quanto está valendo a empresa, quais são as métricas, por exemplo, em relação ao lucro da empresa e como o mercado está enxergando essa empresa. Então eu vou tentar trazer aqui dois comentários, um mais gráfico e outro mais fundamentalista na visão de um iniciante, é claro.
E aí você não deixa de compartilhar aqui ou compartilhar através do comentário. Se você concorda, discorda, né? Vamos lá, vamos lá. Pegando aí de um tempo mais longo, né, pessoal? Quando a gente pega aqui um gráfico mensal, né? E a gente pode até puxar uma linha aqui principal, né? Olha, puxando aqui esses fundos, né? Se a gente puxar essa linha principal aqui da base, a gente consegue enxergar aí um canal, né? Um canal mais longo, né? De um período mais longo. E, por sua vez, quando teve a pandemia, ele foi rompido para cima, né? Então, quando a gente tem esse rompimento do canal para cima, a gente consegue duplicar esse canal. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Opa, não. Então eu vou ter que jogar isso lá para cima. Aí. Muita calma nessa hora. Agora sim, olha lá. Quando a gente duplica esse canal, a gente percebe que ele foi testar lá em cima, tá certo? Ó, foi testar. Se a gente duplicar de novo, olha lá. Olha que interessante, né? Ele foi testar a parte superior desse canal, né? O que a gente consegue enxergar com isso? Olha, existe uma possibilidade dele, se ele perder essa linha, buscar essa base na região dos R$ 6 ali, né, aproximadamente, ou ele voltar a testar ali a linha superior desse canal ali na região dos R$ 16. Isso, pessoal, olhando um gráfico mensal, né? Vou apagar aqui essas linhas dos canais. Lembrando, pessoal, que quando a gente faz uma análise gráfica, né, a gente utiliza ali algumas ferramentas que tem algumas possibilidades, cria alguns cenários, né? E aí tem algumas probabilidades, tá certo? Olha só, quando eu trago nesse gráfico mensal e puxo uma ferramenta aqui de Fibonacci, né? Vamos ver o que ela nos mostra lá, né? Ó. Então, qual que é a ideia dessa ferramenta? Quando você existe uma perna de alta aqui, né? Um movimento de alta, tem uma correção que pode parar na casa de 61%, na casa de 50%, na casa de 38,2%. Se a gente dá uma olhada na ferramenta, ó, ele foi justamente testar a retração em 38,2%, e se ele voltar a subir aqui, ó, e ficar acima de 15, ele tem tudo para testar esse valor, ou essa máxima histórica, né, podendo ser replicada essa última perna. Então, na teoria, né, ó, você poderia ter um movimento lá para cima, e a gente consegue enxergar aqui, ó, bem para longuíssimo prazo, isso aí, né? Lembrando que a gente está trabalhando em meses, lá nos próximos R$ 29. Veja, pessoal, são probabilidades, lembrando que eu não estou dando nenhuma recomendação de compra aqui, tá legal? Essa é uma visão. Quando a gente traz para o gráfico semanal, a gente consegue enxergar aqui alguns indicadores. Então nós temos aqui, ó, uma média de 200 períodos, tá certo? Uma média aritmética de 200 períodos, tá? Nós temos aqui uma média de 72, tá? Uma média de 17 e uma média de 8 períodos. Então, quando a gente olha para a média de mais longo prazo, né, de 200 períodos, a gente consegue perceber que existe uma tendência de alta. E olha lá, se azedar o caldo aí, né, a gente poderia ter uma queda buscando justamente o que? Ó, a aproximação dessa linha de 200 períodos, né, ó, no gráfico semanal. Veja que aqui, ó, no ano passado, ele veio testar essa região. Antigamente, lá em 2019 ainda, né, ó, essa média de 200 era uma resistência. Quando rompeu essa resistência, ó, aqui, ó, rompeu essa resistência, virou um suporte, né, ó. Média de 72 como suporte, teve uma explosão quando veio a crise, testou esse suporte, ficou um pouco abaixo e vral para cima, né? Deu aquela esticada para cima aqui, né? O Adriano comentou aí que quando subir tem que dar aquela suviada, né, meu? Então deu aquela subida, aquela esticada aí, né, meu? De quase 400% aí. E veja, né, o mercado volta a testar a próxima região de 200. Então imagina que uma outra visão
é justamente ela vir testar aqui a casa dos R$ 10,32, tá certo? Lembrando que eu consigo analisar aqui através do gráfico semanal, eu tenho uma... Olha só, eu tenho 4 semanas que ele fica brigando nessa máxima aqui como resistência, e essa resistência pode virar um suporte, justamente na região dos R$ 10, 9,80, que faz referência ali à região da média de 200. Perdendo essa região, ele pode vir buscar o que aqui, ó? O antigo suporte. O antigo suporte ali na casa dos R$ 8, né? Tá? Tudo bem? Poxa, Felipe, mas você tá falando que pode subir ou pode cair. É, pessoal, exatamente, né? A gente não consegue prever os movimentos com certeza. Se fosse assim, seria muito fácil a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro. O que a gente consegue fazer é justamente fazer a leitura das possibilidades e tomar uma atitude, tá certo? Quando eu trago para o gráfico diário, pessoal, olha, fica muito claro que nos últimos, vamos ver aqui, ó, desde julho do ano passado até agora, só foi queda, né? Se a gente pegar da máxima ali, ó, para o fechamento de hoje, a gente tem uma queda de quase 50%, 46,93% de queda, certo? A gente consegue perceber que as médias, todas elas, já estão embicando para baixo, então tá... O que o gráfico me diz? Olha, esse ativo está numa uma tendência de queda. Está numa tendência de queda. Quando ele tem esse movimento de queda, eu consigo até traçar aqui, ó, um canal. Eu gosto, vocês já devem ter percebido lá no movimento do Ibovespa, que eu gosto de trabalhar com essa ferramenta, né? Gosto de trabalhar com essa ferramenta. E veja, olha lá o nosso canal sendo formado, ó. Veja que tem aqui ó, um zigue-zague, ó, toca na linha de baixo, vem testar inferior, volta, toca na linha de baixo, desculpa, aqui é toca na linha de cima, né? Toca na linha de baixo, vai para cima, volta para baixo, vai para cima, volta para baixo, para cima, meio, tenta romper, mudar a tendência, não vai, perde força e brau. E olha só que interessante, quando ele vem testar aqui a região da média de 200, ele abre abaixo e volta e fecha acima, né? Ó, nesse dia aqui, ó, nesse dia, ele abriu aqui, ó, vamos dar um zoom aqui. Nesse dia, que dia que foi esse aqui? Foi dia 21 de dezembro. O mercado abriu caindo 10%, chegou a bater uma queda de 11,8%, e veja como ele testa e respeita essa linha do canal. Na mínima, para o fechamento, subiu 9,9%, mas no dia chegou a fechar lá o gap subindo 13,7%. Mas veja, são movimentos diários, né, do day trade, que a gente vai falar depois, que é quando você inicia e encerra uma operação no mesmo dia. Mas veja que a tendência principal ainda era de queda e continua caindo. Se a gente fazer um outro comparativo aqui, né, ó, a gente consegue até dar um Ctrl C e Ctrl V aqui e duplicar esse canal para baixo aqui, ó. Olha lá. Se ele... E a gente consegue ver aqui ainda que eu tenho um movimento lateralizado aqui, ó, desde o início desse mês, na verdade, aqui, né, ó. Basicamente ali, 26 de fevereiro, ó, eu tenho esse retângulo aí. E o que eu consigo enxergar aqui, tá? Se ocorrer aqui, se houver um rompimento aqui, um dia que esse cara fecha abaixo desse retângulo, ele vem testar essa linha do canal aqui replicado, na região dos R$ 8. Lembrando que lá no gráfico semanal, quando a gente coloca no gráfico semanal, eu tinha traçado quais pontos de suporte. Olha lá, região dos 10 ali e região dos 8. 8,21. Certo? Então, se a gente o que o gráfico está dizendo para mim, né, na minha visão, e aí você pode escrever se você concorda ou discorda. Na minha visão, continua caindo. Continua caindo. Porém, pessoal, vale aquela métrica, né? Quando você tem que entrar em um ativo, e aí é para você pensar, quando todo mundo está empolgado que ele não para de subir, ou quando ele está querendo ficar de lado e só está caindo. Mas tem que tomar cuidado para não cair, para não querer pegar a faca caindo, né? Você pode se machucar.
Então, trabalhar uma estratégia, de repente fazer pequenos aportes, né? Aí, pessoal, cada um tem que ter a sua estratégia, tá certo? Eu não quero dar nenhuma recomendação aqui. Você tem que enxergar primeiro o seu perfil de risco. Nós temos lá um vídeo no canal de perfil de investimento, né? Você é conservador, moderado ou agressivo? E aí tomar uma decisão. Vale lembrar, pessoal, que isso daqui é puramente gráfico, tá? Mas, além do gráfico, eu queria trazer aqui alguns números para vocês. Alguns números, tá? Queria trazer aqui alguns números. Tá legal? Então, eu vou até abrir aqui, ó. Um relatório que eu tive acesso aí, e você pode ter acesso também. Eu não tenho nenhum tipo de patrocínio com eles, que é da Levante. Mas eles fizeram aqui um relatório com base nos dados de fechamento de sexta-feira, tá? Com base nos dados de fechamento de sexta-feira, comparando aqui a Via Varejo com seus pares do setor. Então, no fechamento de sexta-feira, dia 26 de março, o valor de mercado, ou seja, a Via Varejo, ela era avaliada pelo mercado financeiro num valor de 18 bilhões 817 milhões de reais. Tá? A Via Varejo, 18 bi. A Magazine Luiza, 128 bi. Tá? E aí eu vou fazer um comparativo Via Varejo e Magazine Luiza, que é um comparativo aí que dá bastante discussão aí, né? Quando a gente pega aqui o lucro líquido de 2019, a Magazine Luiza lucrou 121 milhões, tá? Em 2019. E a Via Varejo em 2019, ela teve um prejuízo de 1,4 bilhões. Tudo bem? Então a gente tem uma diferença gritante, Se a gente fazer o somatório aí entre o prejuízo da Via Varejo e o lucro da Magazine Luiza, a gente está falando de uma diferença de quase 2,5 bi entre eles, tá? Mas olha que virada de chave. Em 2020, a Magazine Luiza lucrou 391 milhões de reais. Em 2020, a Magazine Luiza lucrou 391 milhões. E a Via Varejo? Em 2020, ela lucrou impressionantes 1 bilhão e 4 milhões de reais. Lucro líquido, tá? Lucro líquido. Tudo bem, pessoal? Então, veja, a Via Varejo, no ano passado, ela lucrou 1 bilhão e o mercado acha que ela vale 18 bilhões. Ou seja, em 18 anos, a empresa já se paga. Certo? Tudo bem? A Magazine Luiza lucrou 391 milhões e o mercado acha que ela vale 128 bilhões. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 6 vezes o valor da Via Varejo, da sua concorrente. E aí existe uma métrica que é o preço que o mercado está enxergando em relação ao lucro, tá? É o preço que o mercado está enxergando em relação ao lucro, ou seja, o valor de mercado dividido pelo lucro, que é o que a gente chama de PL, o preço que o mercado está enxergando de uma ação em relação ao seu lucro, tá? O preço-lucro, ou PL, da Via Varejo está em 18,7, tá? Ou seja, a cada R$ 1 de lucro da Via Varejo, o mercado está enxergando que tem um potencial ali, um valor de 18,7. A Magazine Luiza tem um PL de 328,9. Ou seja, cara, tá muito descontado. Tá muito descontado. Eu, na visão de um iniciante, vejo aqui uma clara diferença. E aí o que pode acontecer? Ou a Magazine Luiza vai ter que cair para se aproximar da Via Varejo, ou a Via Varejo tem que subir para tentar se aproximar. Não existe uma empresa que dá mais de o dobro do lucro, ou seja, a Via Varejo ela deu mais que o dobro de lucro da Magazine Luiza em 2020. E ela vale menos de 1/6 da Magazine Luiza. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Mas olha só, quando a gente traz aqui a análise fundamentalista e análise gráfica, né? A análise fundamentalista, na minha visão, vê uma clara discrepância aqui de valores. Não faz sentido, tá muito barato.
na minha opinião, certo? Mas graficamente, opa, a ação ainda está sofrendo. Mas Felipe, cara, se tá muito barato, por que graficamente ela está sofrendo? Você não pode se esquecer do ano de 2019. A Via Varejo teve um prejuízo em 2019 de 1,4 bi. Tá certo? Então, se a gente comparasse aqui 19 e 20, ela não chegou nem a ficar no 0 a 0. Se a gente fosse comparar, fazer o somatório dos 2 anos, ela tá ali na faixa de ainda de um prejuízo de 400 milhões. E a Magazine Luiza tá num lucro aí de 1 bi 300 aproximadamente, tá? Mas veja, a Via Varejo, ela vem passando por um processo de reestruturação. No final de 2019, teve uma troca na diretoria da empresa. Se vocês separarem aí as ações no seu dia a dia de marketing da Via Varejo, tem modificado, né? Eles mudaram ali um pouco do seu marketing em relação até mesmo o seu mascote, estão fazendo algumas parcerias e promoções em alguns canais de televisão, né? Então veja que a Via Varejo está passando por um processo de mudança. E se ela for buscar, se o mercado enxerga que Magazine Luiza, Via Varejo e B2W estão no mesmo setor ali do e-commerce, né? Ou seja, de vendas pela internet e tudo mais, a Via Varejo ela pode dar um salto muito grande. Mas graficamente, no curto prazo, ainda eu vejo uma queda. O que fazer? O que eu, Felipe, penso, né? Olha, eu penso que de repente você pegar aquela grana que você não quer retirar em pouco tempo, vale uma pena você ir lá e fazer um pequeno aporte. Cair um pouco mais? Faz mais um pequeno aporte, tá certo? Mas, pessoal, a ideia do vídeo é trazer aqui as visões. Uma visão um pouco fundamentalista e um pouco gráfica, para você entender aí e tirar suas conclusões, tá certo? Tá? E aí, pessoal, um ativo, uma ação muito discutida, né, nas redes, entre os colegas aí que trabalham no mercado. O que você acha da Via Varejo? Tá barato? Tá caro? Você vai comprar? Vai vender? O que você acha? Comente aqui no nosso vídeo, tá certo? Tá? Então esse foi o primeiro vídeo aí, trazendo aí o olhar do ativo aí na visão de um iniciante, né? Voltar lá, ó, na nossa capa, o comentários do iniciante, né? A visão dos ativos no olhar de um iniciante. Legal? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E aí, se você tem mais um ativo que você quer que eu faça essa visão, esse overview aí, referente à análise gráfica, análise fundamentalista, os valores, o valuation da empresa, o PL, né? Então, tudo isso, pessoal, todos esses termos técnicos, não se esqueça, nós vamos colocar alguns vídeos lá nos primeiros passos como investidor, lá na playlist do nosso canal. Não deixe de conferir. E já tem lá para você descobrir o seu perfil de investidor. Beleza? Grande abraço, pessoal. Obrigado e até mais. Bora. Valeu.